Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Iremos ler os versículos, capítulo 14, versículos 19 ao versículo 23. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 23, série de mensagens Ensina-nos a orar. Após termos então contemplado a temática de oração nos Evangelhos, estamos agora caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos, vendo como a igreja aprendeu, vivenciou e fez da oração o principal instrumento de enfrentamento dos conflitos da vida. Atos capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Amém? O que nós vamos pregar hoje começa no início do capítulo 14. Porém, do versículo 1 ao versículo 18, estará alguns assuntos que não é a temática do que vamos pregar. E por isso, eu vou te contextualizar o que estava acontecendo, para que possamos ganhar tempo e gastar tempo da mensagem, então, no versículo 19 a seguir, que é de fato o que iremos pregar. Paulo está fazendo a sua primeira de três viagens missionárias. A viagem missionária que Paulo está fazendo com Barnabé é Paulo com Barnabé e não Barnabé com Paulo. É Barnabé que buscou a Paulo. É Barnabé que referenciou, que indicou Paulo à igreja de Antioquia. Barnabé, portanto, é um homem mais velho, um obreiro mais velho, que buscou a Paulo em Tarso, o apresentou à igreja de Antioquia, pois é a igreja de Antioquia que estava financiando, custeando o envio dos missionários à região da Ásia Menor, onde Paulo está. Sendo assim, é importante lembrarmos, porque a gente vive em uma época e a gente pensa que as coisas são como sempre foram, e na verdade não é. Da conversão de Paulo, do momento em que Paulo se converteu, até este momento, a sua primeira viagem missionária, passaram-se
17 anos. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Vou repetir a você. No momento em que Paulo se converte, a sua primeira indicação a um trabalho ministerial, a sua primeira viagem missionária, representado, indicado, endossado por Barnabé, passaram-se 17 anos, dos quais 3 ele ficou na região da Arábia e 14 ele ficou nas regiões da Síria. Estou lhe dizendo isso porque nós temos um mau hábito de pensar que as coisas devam acontecer num estalar de Deus. Estou chamando a sua atenção para dizer que Paulo, sendo quem ele é, Cristo quis encontrá-lo 17 anos anteriores a isso, em Damasco, no caminho de Damasco. Deus mandou Ananias orar por ele, batizá-lo, dizer para Paulo que Paulo seria um instrumento nas mãos de Deus, um vaso escolhido. Mas passaram 17 anos para que a sua primeira viagem missionária se concretizasse. Estou dizendo isso porque queremos que Deus faça as coisas para nós em semanas, em dias. Se Deus prometeu, se Deus falou, em poucos meses deve se concretizar. E eu inicio este sermão te chamando a atenção para Paulo, sendo que ele foi o maior escritor da Bíblia Sagrada. Nenhum escritor escreveu tantos livros na Bíblia Sagrada quanto Paulo. Paulo é responsável pela composição de 60% a 70% do Novo Testamento. E o seu chamado se estendeu por 17 anos até a sua primeira viagem missionária. Você não tem relato nenhum registrado do que aconteceu nesses 17 anos, onde ele pregou ou o que ele fez. Porque tudo que você conhece de Paulo, todas as narrativas, todas as histórias que você conhece de Paulo, conhece a partir da primeira viagem missionária. A primeira, a segunda, a terceira e o desejo, o intento de realizar uma quarta que ele cita na Epístola aos Romanos. E isso amadurece a minha fé. Amadurece a minha fé para compreender que mesmo grandes homens de Deus como Paulo aprenderam a esperar o tempo de Deus. Amém? Esperar o tempo de Deus. Por que Deus quis chamá-lo 17 anos antes? Quem sabe é Deus. Por que Deus quis fazê-lo esperar 17 anos para a sua primeira viagem missionária? Só Deus sabe. Mas isto nos serve de lição para compreendermos. Eu não quero desanimar você, eu só quero que você entenda que Deus não é McDonald's, não é fast food. Nem Deus não é polishop, rápido e fácil. Eu não quero desanimar, eu quero apenas te mostrar a verdade da Bíblia. Se Paulo esperou 17 anos, Abraão esperou 25 para o nascimento de Isaac. Deus o chamou com 75 anos em Ur dos Caldeus. Deus cumpre o nascimento do filho aos 100 anos de idade. 25 anos. Moisés ouviu a voz de Deus a primeira vez na vida com 80 anos de idade. A primeira vez, a primeira narrativa bíblica de que Deus falou com Moisés
aos 80 anos de idade. Por que Deus faz assim? E por que Deus age assim? Segue um tempo exclusivo de Deus. Por que Deus daria sonhos a José aos 17 anos e cumpriria os sonhos aos 30, 13 anos depois? O sonho dos feixes de trigo, do sol e da lua que se prostravam diante dele, 17 anos de idade. No momento em que Faraó o colocou como governador do Egito, 30 anos de idade. 13 anos. Paulo 17, José 13, Abraão 25, Moisés 80. Mas são homens que aprenderam a esperar o tempo de Deus. Repense então as suas orações, o que você quer que Deus faça. Repense então as críticas que temos com relação a Deus, o que queremos que Deus faça. E entenda que é este o Deus da Bíblia. Tem um tempo, tem uma hora, e Ele conduz os seus filhos em obediência nesse tempo. Sabe quando Davi se tornou rei sobre todo Israel? O rei unificado, cumprindo a promessa que Deus havia feito quando enviou Samuel à casa do seu pai para ungir o rei. 40 anos de idade. Tinha Davi 40 anos. Ele foi separado sendo um menino, o menor da casa de Jessé, um garoto que cuidava das ovelhas do pai. Mas no momento da sua separação, no momento de se tornar rei, foi por isso que Samuel foi lá, para fazê-lo rei. Passaram-se décadas, só aos seus 40 anos isso aconteceu. Então, irmão, se você acha que demora o que Deus lhe prometeu, se você acha que demora o que Deus pode fazer na sua vida e o que você tem orado, e você diz, pastor, tenho orado há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, coloca isso dentro da Bíblia. E nós não somos melhores do que Davi. Davi, escreveu Paulo, era um homem segundo o coração de Deus. Não somos melhores do que Davi. Não somos melhores do que José, que suportou todas as perseguições dos seus irmãos, injustiças na casa de Potifar, a injustiça de estar preso. Não somos como José. Tão pouco somos como o grande personagem do Antigo Testamento, o maior deles, Moisés, que somente aos 80 anos ouviu a primeira vez a voz de Deus na sarça ardente. Não somos obreiros melhores do que Paulo, que amadureceu no tempo de Deus por 17 anos. Até o momento em que o Espírito Santo falou a Barnabé e disse, me traga Paulo. O que nós iremos ler e a grandeza da graça de Deus na vida de Paulo, e por isso eu faço essa introdução, vem de um lento processo de amadurecimento. Ninguém se converte e se torna Paulo na semana seguinte. Para o Paulo foram 17 anos, que com isso aprendamos a esperar
tempo da promessa de Deus. Amém? Esperemos o tempo de Deus. Paulo então está com Barnabé, ainda é um jovem obreiro para a igreja de Antioquia, e está fazendo a sua primeira viagem missionária, sai de Antioquia, vai para uma cidade em direção à Ásia Menor chamada Icônio, avança mais um pouco e chega em Listra. Acontece que desde Antioquia há um grupo de judeus que, não concordando com a pregação de Paulo, começaram a persegui-lo junto com Barnabé por onde eles fossem. Eles criam então um grupo em Antioquia e eles começam a andar atrás de Paulo e Barnabé, mobilizando a comunidade judaica, porque a comunidade judaica era inicialmente o primeiro público a que eles iam, mobilizá-los contra Moisés e Barnabé. Eles fazem isso em Icônio, e quando ficam sabendo que Paulo foi para Listra, eles fazem a mesma coisa em Listra. Só um detalhe, não vou pregar sobre isso, mas para que você saiba, quando Paulo chegou em Listra, havia um homem paralítico e Paulo, orando, então curou este homem. Isso causou uma grande comoção na cidade. Este homem era um homem muito conhecido e fez com que eles pensassem, eles eram de cultura romana, pensassem que os deuses haviam incorporado neles. Aí então eles chamaram Barnabé, que era o mais velho, de Júpiter, e Paulo, que era mais jovem, de Mercúrio. Por quê? Porque na mitologia romana, o Mercúrio é filho do Júpiter. E o Mercúrio enviava as mensagens que Júpiter mandava. Então, como eles observaram que quem comandava era Barnabé, e Barnabé era o mais velho e experiente, então falou, esse é o Júpiter. Como Paulo vivia sob o comando de Barnabé, então ele é o Mercúrio. E como Paulo era muito inteligente, Mercúrio é o pai da sabedoria entre os romanos, então realmente Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter. Agora veja, de uma comparação aos deuses, eles saem de um ponto ao outro. Da comparação aos deuses, em que eles precisam rejeitar os sacrifícios que querem oferecer a eles, quando os judeus que vinham de Antioquia e de Icônio chegaram em Listra, eles viraram a cidade contra Barnabé e Paulo. Essa mesma cidade que estava querendo venerá-los quase praticamente como deuses, é a cidade que agora no versículo 19 vai o quê? Apedrejar a Paulo. De um extremo do outro, de uma recepção venerativa a uma violência de apedrejamento. E diz a Bíblia, como nós lemos, que Paulo foi apedrejado, desmaiou, e os irmãos pensaram que Paulo estava o quê? Morto. Nós vivemos um momento tão complicado de fé que a gente tem que explicar isso. Tem que explicar que gente de Deus pode ser apedrejado. Amém? Essa história que contam que quem é de Deus o mal não toca, eu te explico. Como é que eu faço agora com o Paulo? E agora? Eu faço o quê com esse tipo de pregação que eu vejo na televisão, que eu ouço no rádio? Faço o quê com isso agora? Que de uma maneira, é um texto bíblico, mas que é ensinado e pregado de maneira manipulada. O texto lá de Isaías, que toda ferramenta preparada contra ti não. E agora, como é que eu faço aqui? Está escrito aqui.
Paulo foi apedrejado. Paulo não desmaiou de brincadeira. O apedrejamento, a violência do apedrejamento, fez com que ele perdesse os sentidos, que ele fosse dado como morto. E isso precisa amadurecer a minha fé, porque eu sou essa geração McDonald's. Eu sou essa geração Polishop. Eu sou essa geração. Eu sou essa geração em que o cliente tem sempre o quê? Razão. Eu sou essa geração. Só que isso não se encaixa na Bíblia. Porque na Bíblia você não tem sempre razão, e nem você é a primeira pessoa, e nem você é a pessoa mais especial. Irmão, pense numa coisa. O que Deus fez com Herodes? Quando Herodes negou glorificar a Deus, o que Deus fez? O que a Bíblia diz? Isso, morreu. Porque Deus não dá e não divide a sua glória com ninguém, inclusive eu e você. É por isso que a gente não é a pessoa mais importante nessa manhã. É por isso que acontece aqui não é para mim e nem para você. O que acontece aqui é para Deus, para a glória de Deus. E homem de Deus, mulher de Deus, é apedrejado. E não estamos dizendo de uma maneira simbolicamente apedrejado, estamos dizendo de uma maneira faticamente apedrejado, com violência. E o que me chama a atenção é que depois do apedrejamento, Paulo se levanta, entra na cidade, vai para Derbe, continua pregando, volta de novo para Listra e vai fazer agora o caminho inverso: Derbe, Listra, Icônia e Antioquia, da onde ele saiu. E o que ele vai fazendo nessas cidades que ele vai voltando agora, retornando? E aí então diz o versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A estrada que nos leva para o reino de Deus é uma estrada com muitas o quê? Segundo o que está escrito aí na sua Bíblia, Paulo pregava que a estrada que nos conduz ao reino de Deus é uma estrada em que há muitas o quê? Tribulações. Vou ler de novo para você. E mostrando que através, quer dizer, passando por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo se referia a essas tribulações também o seu apedrejamento. Um testemunho para os irmãos de que em meio às tribulações da vida, como o seu apedrejamento, caminhamos em direção ao reino de Deus. Eu sei, irmão, que isso é diferente do que ouvimos, de que é só glória e isso, pode falar, não precisa ter medo não. É só glória e isso. Como é que eu faço aqui? E agora? Como é que eu canto para Paulo? Paulo é só glória e vitória. Ele fala, não, comigo não. Para mim, na minha vida, não foi só glória e vitória. Daqui a pouco nós vamos ler um conjunto de tribulações pelas quais Paulo passou, e ele vai citar também o apedrejamento, mas ele vai falar mais, vai falar de açoites, de prisões, de fustigações com vara.
Ele vai falar de muito mais coisa e ele vai citar também o apedrejamento. Eu faço essa observação porque eu tenho que admitir, nós somos uma geração de cristãos infantis. Infantilizados em nossa fé. Infantilizados porque as nossas igrejas, e digo de uma forma geral, se transformaram num palco de show, de entretenimento para oba-oba. Eu não preciso de igreja disso. Eu preciso de igreja que me ensine a enfrentar e passar pelas tribulações da vida. Oba-oba eu assisto na Netflix. Entretenimento eu assisto no Amazon. Precisa acordar de manhã para ir numa igreja, se é para oba-oba. Se é só para bater palma, dar risada. Isso daí eu tenho mecanismos online que eu faço tudo isso e sinto toda essa risada e todo esse entretenimento no conforto da minha casa, na sala, deitado no sofá. Para que eu vá à sua igreja, ela tem que ter algo que vá além de mero entretenimento, mero show. Tem que ter algo a mais para que eu vá à sua igreja. Eu preciso ter Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Eu não preciso me esforçar muito, basta que eu leia. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo que essa vida, que é só glória e vitória, não existiu na vida dos apóstolos e nem na vida dos discípulos. Que esse oba-oba, essa festa, de que em você ninguém toca, que com você ninguém toca, isso não existe na Bíblia. Eu vejo que a Bíblia, ela traz a realidade da vida. Perseguições, maldade dos homens, violência do mundo, e aí está o grande tesouro que me leva para a igreja. O que eu faço diante de um mundo perverso como este? O que eu faço contra a violência que os homens impõem sobre a minha vida? É por isso que eu vou à igreja. Eu vou à igreja para aprender como enfrentar a maldade, a inveja, a mentira, a violência, a perseguição. É por isso que eu vou à igreja. Volto a repetir a você, para que eu vá a uma igreja, eu preciso ver que nela exista a verdade profunda da Bíblia. Se é só por causa da luz, do palco, do gelo seco, do oba-oba, do bate-palma, pula-pula, meu filho, em casa. Até porque, na minha humilde opinião, eu tenho entretenimento de melhor qualidade. Mas se é para ouvir stand-up na igreja, eu vou lá no Comedy Center, lá em São Paulo. Lá eu vou ouvir piada de melhor qualidade. Eu preciso então me encontrar. Porque se eu não faço esse filtro, irmão, eu começo a crer no que Deus não prometeu. Eu começo a esperar no que Deus nunca falou. E isso vai matar a minha fé. Porque no momento em que a vida pedir para mim uma fé robusta como a esta de Paulo, não vai ter. Porque eu não vou ter essas respostas. Porque eu não fui ensinado a conviver com não. A continuar firme mesmo que a porta se feche. Eu não fui ensinado a aguardar o tempo de Deus, a permanecer
permanecer firme e esperançoso, mesmo que apedrejamentos se coloquem no meu caminho. Eu não fui ensinado. E nesta manhã, o que nós queremos ver é isto, é aprender isto. De que na vida há tribulações e que a estrada que nos leva ao reino dos céus passa por essas tribulações. Passa por essas tribulações. Vou pertinentemente relembrar o Salmo 23. Vida cristã não é só de pasto verdejante, água tranquila. Vida cristã também atravessa vale de sombra e morte. Eu preciso dessa robustez de fé. Eu não preciso que me iluda me dizendo que eu sou especial, que eu sou o único, que eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ouvir as nossas canções que cantam isso. Nós não cantamos aqui. Não cantamos. Faz sucesso, todo mundo canta, mas aqui não canta. Vou te dar um exemplo. Nada contra a cantora, porque se ela fosse conhecedora de Bíblia, talvez fosse pastora e não cantora, né? Cada um no seu quadrado. Então do cantor se espera que cante o quê? Bem afinado. Não dá também para eu exigir do cantor muito conhecimento bíblico, porque não é a área dele. Então eu vejo com misericórdia. Mas transformamos a canção, o texto da Bíblia, que prega sobre ressurreição e vida, o que é uma base imensa da Bíblia Sagrada, ao ponto de Coríntios 15 dizer que se não cremos na ressurreição do Cristo, é vã a nossa fé. Pegamos então um texto de Lázaro, robustamente doutrinário sobre a doutrina da ressurreição, empobrecemos, desconstruímos o texto para dar enfoque na pedra e nas aflições da minha vida. Remove a minha pedra. Não é isso? Isso que faz. Mas aí eu pergunto, e a ressurreição? Que hora que entra na canção? E a esperança da ressurreição? Daquele que ainda que estando morto viverá? Que hora que entra na música? Vamos cantar? Pega o microfone aí, só pra gente ver. Canta aqui a lição. Pega o microfone, canta o outro. Vamos ver quantas vezes eu, meu, minha pedra, minha vida, eu e eu. Quando o texto bíblico fala da ressurreição, daquele que ia estar morto, da misericórdia do Cristo, centralizado no Cristo. E vamos cantar, pode lá. Vai lá, faz aí. A minha pedra me chama pelo nome, me chama, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e me faz um milagre, me toca nessa hora, me toma nessa hora, me chama para fora. Obrigado. Só existe você, né, filho? Está cantando para você mesmo. É tudo você. A sua vida, a sua história, o seu sonho, a sua pedra, é tudo você. A pergunta que eu faço é: que hora que o tal do Jesus entra? Porque você está pegando o texto que é dele.
A história dele, não é a sua. Você está pegando a história que é dele. Que hora que ele entra na música aí para a gente cantar? E o tal do Lázaro? Lázaro passou longe, né? Cadê o Lázaro? E a ressurreição nem passa perto. Por isso eu digo, somos uma geração infantilizada em nossa fé. Existe uma síndrome em comportamento psicológico na criação de filhos pequenos. Há uma síndrome chamada Sua Majestade o Bebê. Depois você coloca no Google Sua Majestade o Bebê e ele vai puxar diversos artigos psicológicos que falam do comportamento da educação de pais e filhos. A gente é essa criança. Você é a majestade. É tudo para você, por causa de você, em virtude de você. É o seu sonho, é a sua pedra, é a sua vida, é a sua vitória. Agora, já a psicologia vai dizer que criar um filho assim é fazer um mal a ele e não um bem. Você está criando ele num mundo que não é real, porque ele não é majestade no mundo. Você está prejudicando o seu filho por não ensiná-lo a ouvir não, por não permitir entender que nem sempre ele vai ter, conseguir, nem sempre ele vai ganhar. Só que é isso que fazem com a nossa fé. É isso que fazem com a nossa fé. Me tratam como uma majestade em canções como esta, mas não me preparam para a vida. Porque aí eu saio lá fora, fazendo alusão a Paulo, tomo pedrada, sou apedrejado, e aí eu pergunto, cadê Deus? Cadê Deus? Agora pense numa dura verdade, todas as vezes que você se lamentou na sua vida, perguntando a Deus, por que Deus, por que isso, por que aquilo, por que o Senhor permite isso, ou por que o Senhor permite aquilo, observe que esta mensagem de Paulo não fazia parte da sua vida. Porque se esta mensagem fizesse parte da sua vida, você teria aprendido que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Bem? Sabe a porta de emprego que fechou? O concurso que você não passou? O relacionamento que terminou? A humilhação que você sofreu na empresa? O sonho que você investiu tanto tempo e não deu certo? Que te levou numa crise de fé, fruto de uma fé infantil? Sua Majestade o Bebê, que não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com as tribulações da vida. Mas Deus me salva deste evangelho de McDonald's. Deus me salva deste evangelho de Polishop para me dizer, há tribulações, Adriano. Há maldades, perversidades. Os homens podem te apedrejar, mas permaneça firme, porque por meio de muitas tribulações te importa entrar no reino de Deus. É isso que me salva. É isso que me salva. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22. Paulo está defendendo o seu apostolado diante da igreja de Corinto. Sabe como que Paulo defende o seu apostolado? Falando das suas tribulações. É assim que ele defende o seu apostolado. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22 ao 28 diz assim:
eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Deus? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi de judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na deriva, na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhas e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Isso é a vida de um homem de Deus. É assim a vida de um homem que caminha para o céu. Quantas tribulações, quantas dificuldades, quantas violências sofridas. Por isso, irmão, me desculpe. Como que eu encaixo a figura do sucesso de um coach nisso aí que está escrito? Me ajuda, porque eu não consigo. Você quer que eu vá na sua palestra para você me dizer quanto você ganha, que a sua empresa, que você fez isso, que a sua empresa fechou um negócio assim, um contrato? Então aí o da Bíblia é o derrotado. Que vai subir no palco só para falar desgraceira, que apanhou, que foi apedrejado, que foi fustigado com vara, que ficou em naufrágio na deriva, que passou fome, sede. Agora, errado estamos nós com o nosso coach, ou errado está a Bíblia? As duas coisas não se encaixam. A Bíblia nunca vai falar para mim quantos barcos Pedro tinha, quanto que Pedro ganhava. Isso não importa. Quanto que Paulo recebia, o que ele conquistou, o que ele teve. Isso não importa. A Bíblia vai me falar do sofrimento da vida, das perseguições, da maldade dos homens, da violência do mundo. E como permanecemos firmes, centrado na esperança do Evangelho de Cristo. É por isso que talvez não dê certo para eu ir na sua igreja ou na outra igreja. Porque se é para ouvir em nome de Deus algo diferente da Bíblia Sagrada, eu já tenho um outro obstáculo. Gálatas 1:8. Ainda que desça um anjo do céu, trazendo outro evangelho, que vá além deste que tem sido pregado, considere a abominação. Eu tenho um outro problema, porque se você vai além do que na Bíblia está, se você prega coisas que na Bíblia não está, é o problema mais grave, porque aquilo que se prega em nome de Deus é abominação. E Paulo me assevera dizendo, não precisa nem ser um homem, pode ser um anjo que desça do céu. Não ouça, ainda que seja um anjo, não ouça.
que eu vejo é: nas minhas e nas tuas tribulações há um caminho de cuidado do Espírito Santo. Amém? É assim que chega do céu. Se a gente for bater papo no céu, ninguém quer saber a empresa que você tinha aqui. Ninguém quer saber se você é colunista da revista de negócio. Ninguém quer saber disso. Se você chegar no céu, eles se interessam por esses assuntos aqui. As lutas, as tribulações, as lágrimas, as perseguições, e como Deus foi bondoso em te sustentar, em te dar forças, em te colocar em pé para suportar as tribulações. Era isso que Paulo pregava. Nós lemos o que ele estava pregando. O que ele estava pregando em Derbe? O que ele estava pregando em Listra? O que ele estava pregando em Icônio, em Antioquia? Ele estava pregando a permanecerem firmes na fé, porque importava que por muitas tribulações eles entrassem no reino dos céus. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, tribulações, mas deixa comigo que eu vou acabar com todas elas. É isso que está escrito. Tem de bom ânimo, tenha esperança, porque quem venceu o mundo? Você? Não, você não é personagem principal, irmão. É Deus. Amém? Não é o Lázaro principal, é o Cristo. É a ressurreição, é a mensagem do Cristo. Tem de bom ânimo, porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Aí a gente inventou, sabia? A gente inventou o complemento do versículo. E vós vencereis. Então essa parte não existe. Em Bíblia nenhuma, nem da Bíblia católica, essa parte não existe. Esse e vós vencereis também, aí foi o povo que complementou, né, o que estava escrito. Não tem o vós. Porque você vê que coisa, né? É tão doentio que eu quero me meter até onde não tem. É um egocentrismo tão doentio que eu adultero até texto da Bíblia para me citar no texto. Não basta eu só cantar minha casa, meus sonhos, minha pedra, minha vida. Não. Até eu quero estar no texto também. Se Jesus não colocou, eu coloco. E vós vencereis também. Não existe. O versículo termina quando ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está me dizendo: me siga, eu sei o caminho. Anda comigo, porque eu já venci este mundo. Fica junto de mim, porque eu sou aquele que vence. Eu sou aquele que me coloco sobre as tribulações, acima das dificuldades. Então vem, fica comigo e confia em mim, porque eu já venci este mundo. E é isso que estamos fazendo aqui. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para nos deparar com uma realidade crua, nua, violenta, perseguidora, perversa do mundo, e aprender, como Paulo, que através de orações e jejuns, se estabelecia a igreja tribulada pela vida para a glória de Deus. Por isso inserimos esta mensagem na série Ensina-nos a Orar, porque Paulo conduz no versículo seguinte que estamos lendo. O texto é claro, versículo 23: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Uma vida de oração
o sustento de uma fé que a todo tempo é provada pelo fogo da maldade, mas que se mostra preciosa aos olhos de Deus pela graça do Espírito Santo. Sabe o que Deus está me dizendo, irmão, nesta manhã? Eu não posso ser essa criança mimada. Eu não posso querer ser essa majestade, um bebê que não sei ouvir não, que não sei lidar com as perdas, que não sei lidar com os meus apedrejamentos, os açoites contra a minha vida, as perseguições. Eu não posso ser isso. Eu preciso ser homem de Deus, mulher de Deus, crescidos, amadurecidos, que sabem transitar pela fornalha de fogo quando necessário, sabem andar dentro da cova de leões quando necessário, sabem caminhar pelo vale de sombra e morte, numa expressão de fé, dizendo: ainda que eu ande pelo vale de sombra, eu não temerei, porque eu sei que Tu estarás comigo. Deus presente nas minhas lágrimas, Deus presente nas minhas tribulações, Deus presente na necessidade da minha vida. Mas você vai dizer: pastor, eu cheguei a passar fome. Mas não é isso que você está lendo na Bíblia, irmão. Paulo não escreveu aí que passou fome, sede, frio. Qual o problema? Qual o problema de tanto drama? Ele não está me dizendo que a fome, que o frio, que a sede faz parte da sua vida e do seu ministério. Será que Deus não está falando nada comigo nisso? Será que Deus não está me fazendo pensar que pode me faltar o pão, pode me faltar as roupas, jamais me faltará a graça do Espírito Santo que me leva para o céu? E gente que vai para o céu é gente que já passou fome, já passou sede, já foi açoitado, apedrejado, gente que sofreu, chorou, mas foi abraçado pelo Espírito Santo, fortalecido nas suas orações e jejuns, e se constitui em preciosa fé, genuína e verdadeira para a glória de Deus. É isso que você precisa ouvir, irmão. É isso que você precisa cunhar a sua vida. Tem apedrejamento? Tem mesmo. Tem açoites? Tem mesmo. Tem fome, tem sede, tem nudez, necessidade, injustiça? Tem mesmo. E a gente faz o quê? Permanece de cabeça erguida, oração esperançoso, sendo alimentado por oração e jejum, mas caminhando para o céu, para a glória de Deus, ouvindo a genuína mensagem bíblica, a mensagem que Deus falava na boca de Paulo, que importava que por muitas tribulações eles entrassem no reino dos céus, atravessassem as tribulações, passassem pelas aflições, mas que soubessem que estão caminhando para o céu, para a glória de Deus, para o louvor do nome de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer: você não precisa de um coach esfregando na sua cara a marca do terno dele. Não precisa de um coach esfregando na tua cara quanto que custou o relógio dele. Para gente assim, que seja a nossa mensagem, a mensagem de Pedro para Simão, o mágico, quando cogitou dinheiro,
como forma de obtenção do Espírito Santo, a palavra de Pedro foi: seja para ti o teu dinheiro para a tua perdição. Eu venho aqui para ouvir o teu testemunho de que chorou, sofreu, passou fome, sede e frio, mas Deus em tudo foi a tua fortaleza. A isso eu glorifico a Deus. A isso eu exalto o Senhor, porque é isso que eles pregavam e ensinavam. E eu não posso, como igreja, você não pode, como igreja, se afastar da Bíblia, irmão. Se afastar da mensagem da Bíblia. Para não entrar em parafuso, não perder a sua fé, não ficar como cego no meio da tribulação. Mas poder em meio à tempestade, estar muito claro e certo para onde você está caminhando e onde Deus está conduzindo a tua vida para a glória do Senhor. Feche comigo os teus olhos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar e vamos orar de onde estamos, no meio das nossas tribulações, no meio da nossa solidão, do abandono, das dificuldades aí.